Olá galera, hoje nós vamos fazer um vídeo muito especial. Hoje nós vamos falar sobre os 5 maiores erros, os 5 principais erros que investidores fazem. Por que é tão importante esse vídeo? Porque nós estamos em 2020, um ano espetacular para investimento, pelo menos no começo do ano parecia mais, agora um pouco menos, mas aguenta firme. E eu convidei aqui um amigo meu, ele vem de Minas para minha casa, olha que honra, para a gente gravar um vídeo falando sobre esses princípios erros. E esse amigo que eu vou apresentar para você, ele chama Anderson Gonçalves, professor de faculdade, educador financeiro. Então, Anderson, obrigado por você vir aqui hoje para falar um pouquinho para as pessoas, mas nós vamos falar isso logo depois da vinheta. Então vamos lá. Antes que a gente vai começar a falar dos 5 principais erros, curta esse vídeo, se inscreve no canal e, mais importante, eu vou deixar aqui embaixo o canal de Anderson. Ele tem um canal espetacular, chama Excelência no Bolso. Segue, tem lá vídeos que podem te ajudar bastante no caminho da construção da sua liberdade. Então, para não perder mais tempo, Anderson, por favor, conta para nós, se você que tem experiência de muitos anos ajudando pessoas a construir a liberdade financeira deles, quais os principais erros que as pessoas cometem o tempo todo? Bem, olha que interessante, né? O principal erro é a pessoa não ter um objetivo principal definido. Ou seja, para que eu quero dinheiro? Quando que eu quero o dinheiro? Porque dentro dos ativos nós temos uma tríade que é muito importante, que é a segurança, que é a liquidez e que é o risco que você tem daquele ativo. E tem ativos que são para risco de médio prazo, longo prazo, curtíssimo prazo. Então, o primeiro erro é a pessoa querer investir sem saber qual é o objetivo principal definido. Ou seja, onde eu quero chegar, se é minha previdência privada, se é para a faculdade do meu filho, se é para a compra de uma casa, se é para liquidar uma dívida num curto prazo. Então, as pessoas elas cometem esse erro, elas querem de cara chegar, escolher um ativo como se fosse aquele supermercado, ela chega lá, pega um ativo e não é. Antes disso eu preciso saber onde eu quero chegar. Esse é o primeiro erro que as pessoas mais cometem. Então a primeira coisa que a pessoa tem que definir o objetivo com esse dinheiro. Exato. O tempo, quanto tempo ele vai precisar, a data. Por quê? Porque conforme o tempo, cada ativo serve. Por exemplo, se você precisa, concorda comigo, um ativo de, por exemplo, eu preciso de dinheiro para daqui a 6 meses, não adianta aplicar na bolsa. Exatamente. Entendeu? Então tem que definir a primeira coisa, daqui quanto tempo você vai precisar desse dinheiro e exatamente quanto de dinheiro e quais as coisas que você vai fazer com ele. Exatamente. E com esse objetivo definido, você já sabe exatamente quanto que eu tenho que poupar por mês para que esse dinheiro se multiplique, né? E eu posso escolher um ativo que vai ser liquidado daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10 anos, né? Dependendo do meu objetivo. Aquela frase clichê, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Os investimentos é a mesma coisa. O segundo erro que as pessoas mais cometem é um erro antigo. Eu até associo ele a uma série que tem, que é a série Friends, né? As pessoas, elas escutam muito os amigos, elas escutam parentes e seguem a modinha. Ou seja, aquela conversa que está no barzinho, que está nas principais redes sociais, que está todo mundo falando da empresa tal, quando todo mundo já estiver falando daquela empresa, a oportunidade, ela teoricamente e na prática, ela já foi. Então, tomar cuidado com essas notícias que viram moda, ou seja, que está todo mundo falando da empresa A, da empresa B, provavelmente aquela oportunidade de ganhar dinheiro, de valorização daquele ativo já passou. E as pessoas, elas sempre querem investir seguindo a moda. Isso é muito errado. Perfeito. Anderson, me lembra uma coisa incrível. Muitas de nós operam emocionalmente pelas notícias. Só que a gente não entende uma coisa, notícias, muitas vezes, a maior parte deles é boatos, e mesmo que não sejam boatos, eles não mudam os fundamentos de uma empresa. Se você escolher uma empresa boa, isso que sai notícia ruim dela hoje ou amanhã, não quer dizer que mudou nada na empresa. E muitas vezes nós tomamos decisões à base dessas notícias, vende ou compra. Mas na verdade os fundamentos da empresa, eles não mudam muito rápido. Eles levam tempo para uma empresa se tornar boa ou ruim. Isso às vezes é processo de meses e anos. E a maior parte das decisões que as pessoas tomam é a base da boates, a base das notícias e a base de conversas com pessoas que totalmente não estão qualificados para realmente ajudar eles a escolher bons investimentos. Exatamente. E aí vem o terceiro erro que as pessoas mais cometem.
Elas gastam tempo, às vezes, para ir na academia, às vezes elas gastam tempo para poder ir em um clube, para poder passear. Isso é perfeitamente legal, eu faço também as mesmas coisas que qualquer cidadão comum faz. Mas, se você decidiu se tornar um investidor, você é um sócio de uma empresa. Então, eu associo muito ao aprendiz. O investidor, ele é um aprendiz, um eterno aprendiz, porque ele vai entender o mercado global, o mercado macro, ele vai entender um mercado nacional, às vezes ele vai entender um mercado mais local aqui em Sorocaba, Campinas, São Paulo, Minas, para poder entender como que algo, por exemplo, um coronavírus, uma notícia, um Twitter do Trump, pode influenciar, que é um boato e é uma situação epidemiológica também no caso do coronavírus, mas se eu sou um aprendiz, eu entendi os fundamentos, os princípios daquela empresa. Eu sou o sócio da padaria do Sr. João, aquela lá do bairro. Então eu preciso saber, o Sr. João está com quantos funcionários? Ele está produzindo qual tipo de pão? Se deixar de produzir o pãozinho de sal, o pãozinho francês, vai ter público? Pera aí, a padaria do Sr. João, ela dura por 10 anos? São perguntas básicas que você não precisa entender tanto de matemática, nem de finanças empresariais, para você começar a selecionar o joio do trigo. Olha, essa empresa aqui eu quero, esta eu não quero. Então, aprender. Você vai precisar ser um aprendiz. Esse é um erro que as pessoas cometem. Elas querem investir, mas não querem aprender. Então, terceiro erro, essa é parte da educação, de você aprender, investir tempo na sua... A maior parte de nós, vocês têm que, eu sempre falo isso, o que você conquistou até hoje é baseado naquilo que você sabe na sua mentalidade. Se você quer conquistar mais, que seja em qualquer assunto, inclusive nos investimentos, isso vai passar para aprender e buscar mais educação e mais conhecimento nessa área. Perfeito. E o quarto erro é achar, não sei que o nosso público aqui do canal vai se lembrar do Titanic. Uma frase muito marcante do Titanic foi que nem Deus derruba o Titanic. E o que aconteceu? Puf, não existe nenhuma empresa que ela não possa quebrar no futuro. Então eu preciso entender que as coisas podem mudar, podem ser cíclicas, e que, por exemplo, aquela empresa sua que é a queridinha, toda maravilhosa, como nós vimos aqui no Brasil, tem empresas hoje que valem menos de R$1 e que já foi num passado não muito distante, empresas super valiosas. Né? Assim como algumas empresas também no ramo financeiro, de cartões, já foram as queridinhas do Brasil e hoje elas estão derretendo. Então, ao entrar no mercado, como você é um aprendiz, entender que algumas das empresas elas podem ser colocadas por uma estrutura de buy and hold, comprar e manter até no final, mas mesmo empresas que você acha que é extremamente durável, elas podem falir um dia. Então, isso aí você tem que entender, olha, se aconteceu algo até mesmo com o Titanic, algo pode acontecer com as minhas ações. Sendo um aprendiz, entendendo, não escutando apenas os seus amigos e tendo um objetivo principal definido, você vai saber que aquilo é momentâneo ou não, se você vai comprar ou vender. Então, cuidado com aquelas empresas que você vai achar, não, vou comprar essa aqui e vou ficar com ela para o resto da vida, porque até o Titanic afundou. E o 5 erro? O quinto erro talvez ele vai completar desde o primeiro. Qual é o seu perfil de investidor? Então, se eu pegar agora o maior investidor de pessoa física do planeta, o Warren Buffett, e perguntar para ele, olha, qual é o perfil das pessoas? Existem 3 perfis básicos, não quer dizer que existam apenas esses 3, eles são dinâmicos, mas aquela pessoa que ela é conservadora, ela é moderada e arrojada. Então, se você está começando, não tenta sentar do lado da janelinha do ônibus. Vai devagar. Aquele perfil, se você se identifica com um perfil mais conservador, que você coloque 75% dos seus ativos em renda fixa. Mesmo que você fique com sede de falar assim, mas não está rendendo tanto. Calma, é assim que acontece, é uma jornada. 25% você pode colocar lá em renda variável. Então você identificou seu perfil. Anderson, mas eu sou eu sou moderado, eu estou no meio ali. Se é meio, 50-50, 50%, 50%. Olha, eu sou mais jovem, eu sou arrojado, independente de ser mais jovem ou não, mas eu tenho um perfil arrojado. 75% de renda variável, 25% de renda fixa. E aí você vai ter uma carteira de
de investimentos diversificados. Você precisa obedecer o seu perfil, porque se você seguir alguma modinha ou seguir várias outras tendências do mercado, pode ser que você no futuro tenha um problema muito sério. Perfeito. Na verdade, uma coisa que você podia explicar um pouquinho, Anderson, a questão, as pessoas eles costumam falar na palavra risco. Eu sempre falo, eu não vejo as coisas que têm risco, porque nós podemos sempre diluir o risco para diminuir ele. Inclusive, por exemplo, na bolsa tem risco. Se você vai ter uma carteira de 12 ou 24 ações, mesmo que vai ter um Titanic no meio, você tem outros 11, outros 23 que vai salvar a sua carteira. Então, o risco pode diluir com decisões corretas. Então, sempre eu falo, aquilo que Anderson falou de perfil é questão de escolher qual a volatilidade que você aguenta, na verdade. Porque no longo prazo, escolhendo o correto, você vai ganhar dinheiro. A questão é que se no curto prazo ou no médio, se você tem perfil que aguenta a volatilidade. E essa que é a escolha principal que você tem. Não, bem, eu não aguento. Eu vejo caindo 5%, já que eu vender tudo sem correto. Então, seu perfil é realmente só ficar na renda fixa. Não, bem, eu estou tranquilo nessa parte. Então, beleza. Escolhe ativos que eles têm mais volatilidade e, óbvio, quem tem ativo que tem mais volatilidade, ele também pode, obviamente, ganhar mais do que ativo que está mais tranquilo e tem menos volatilidade. Exatamente, né? E essa questão, o brasileiro, ele tem mais medo de perder do que de ganhar. Então, o risco, você consegue escolher o risco que você quer correr. Um risco do emissor, então, Anderson, eu não confio muito em um crédito privado. Ótimo, então eu tenho um crédito título público. E aí você escolhe o risco que você quer correr. Anderson, eu não quero correr o risco de investir em uma ou duas ações. Ótimo, você pode escolher um fundo de investimento em ações. Você vai diminuir o risco que você tem uma gestão profissional por trás. Anderson, eu não quero ter o risco de ter a incerteza de não ter dividendos. Tranquilo, você pode escolher fundos imobiliários que vai distribuir 95% dos dividendos todos os meses. Aí diminui a volatilidade. Então, diante de tudo isso, é você realmente entender qual que é o seu apetite para o risco. Tem pessoas que têm um apetite menor, tem pessoas que têm um apetite maior e está tudo bem. Não fica preocupado assim, o meu perfil é muito conservador, o que eu devo fazer? Nada disso. Você lá no início definiu o seu objetivo. Olha, eu quero ter a minha liberdade financeira, como o Ben muito explica dentro do seu livro, dentro da sua metodologia. Então você já sabe quando você vai atingir. Se é aos 60, 55, aos 65. E se você se sente bem com isso, eu acho que essa é a parte mais importante. Você está feliz com o que você tem hoje? Porque as pessoas estão muito preocupadas com a grama do vizinho, né? Opa, legal, a dele está mais verde, a dele está menos verde. Mas a pergunta é, você está feliz com o plano que você fez para atingir sua liberdade financeira? E é mais ou menos isso. Sim. E mais uma coisa que a gente falou, que a gente podia acrescentar isso, não, nem sei se é o sexto erro que a gente conversou antes, mas talvez uma das coisas fatal, tentar encurtar o caminho. Exato. E não tem dinheiro fácil, não existe ganho rápido e hipótese nenhuma, em época nenhuma. A renda variável tem a característica de subir e descer. Nós estamos gravando este vídeo em 2020, eu não sei que dia que você estará vendo ele, mas a bolsa está derretendo. Nós estamos normais aqui, sim, tranquilo. Por quê? Nós fizemos investimentos que são para médio e longo prazo e entendemos o risco, entendemos o risco. E o que muitas pessoas podem acontecer, pronto, agora eu perdi muito dinheiro. Calma, isso é uma questão de movimento, o valor do seu ativo ele diminuiu, mas muito provavelmente a maioria dos ativos está lá no mesmo local, fisicamente, as mesmas pessoas. E o que você precisa entender é como que você vai atingir esse seu objetivo de uma maneira lícita, de uma maneira que nem o maior investidor do planeta ele conseguiu ganhos rápidos. Será que existe algum brasileiro tão mais espertinho do que o Warren Buffett? Será que, bom, eu fiz graduação de matemática, 3 MBAs, um mestrado, iniciei o doutorado, eu estudei, a minha tese foi estudar o professor do Einstein, Lorentz Minkowski, um russo, que tem lá uma teoria muito louca de um espaço. Será que não tem? E olha lá que eu não sou nenhum dos mais inteligentes. Será que não tem tanta gente inteligente no mundo que não poderia estar dizendo assim, olha, dá para ganhar 50%, 60%, 70% com segurança? Então, desconfie de toda e qualquer promessa que vai te falar assim, olha, você vai ganhar 2%, 3% todo mês. Pode sair correndo porque é furado.
Exatamente. Aliás, se vocês quiserem ver, tem um vídeo que eu gravei nesse canal falando justamente dessas empresas. E quando a gente tenta encurtar o caminho, achar um caminho fácil para isso, esquece. Tem princípios de investimentos, que Anderson citou alguns deles, que você tem que aplicar na sua vida. E entender que qualquer resultado, qualquer coisa que você quer construir de verdade na vida, que você quer que ele vai ficar duradouro na vida, leva tempo. Inclusive no mundo dos investimentos. Não existe investimento que explode em um mês ou outro. Existe uma carteira de investimento onde você escolhe os ativos que você tem e simplesmente permite ela ao longo dos anos, ao longo dos meses e ano, valorizar, e um dia essa carteira vai ajudar você realmente conquistar a sua liberdade financeira. Mas tira dessa cabeça, dessa conversa de dinheiro fácil, dinheiro rápido, aplicação que é milagrosa. Isso não existe. E para todas as pessoas que normalmente buscam esse tipo de investimento, o que acaba perdendo todo o dinheiro deles e simplesmente nunca avança na vida. E sempre não tem dinheiro, e aí de novo procura a próxima milagrosa, a próxima fórmula milagrosa para ficar rico rápido. E essa fórmula, como a gente já falou, não existe. Existe princípios, existe educação, existe mentalidade correta de investimento, existe entender o tempo que leva para construir qualquer coisa boa na vida. Perfeito. Eu acho que esse vídeo ficou espetacular para as pessoas. Veja esse vídeo várias vezes, anota para vocês esses pontos que Anderson passou. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Compartilha esse vídeo. Eu vou deixar aí embaixo também na descrição do canal do YouTube de Anderson. Tem lá bastante vídeos que pode te ajudar, e também vou deixar a página do Instagram dele também para você seguir ele na rede social. E eu tenho certeza que se você vai ter realmente essa sabedoria de aprender, de buscar informações e entender que o tempo tem no papel dele, sim, você vai se tornar um dia um investidor êxito e vai construir a sua liberdade financeira. Então, se você ainda não curtiu esse canal, curte, comenta se ficou alguma dúvida, e nós vamos se encontrar no próximo vídeo. Um beijo no coração e até a próxima.